Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Só isso. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, ou ele fugirá de vós. Estamos em clima de Copa do Mundo. Alguém assistiu o Jogo do Brasil? Sexta-feira. Amém. Finalmente ganhamos. Tem que ter muita fé, tem que ser muito crente para acreditar que a gente vai ganhar essa Copa. Mas somos crentes, irmãos, em Cristo Jesus. Aleluia. Então nós acreditamos mesmo quando parece impossível. Essa é a nossa missão. E eu estava assistindo um jogo, era Canadá e Catar. Canadá e Catar. E lá pelas tantas do jogo, um jogador do Catar fez uma falta em um jogador do Canadá. E o jogador do Canadá, ele simplesmente saiu com a perna de um lado e o pé do outro. Ele teve uma fratura onde a tíbia dele aqui se rompeu simplesmente. E todo mundo falou a pior lesão até então dessa Copa do Mundo. E eu lembrei, e olha que eu sou, assim, para futebol eu sou péssimo. Eu sou São Paulino, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Igreja de gente inteligente. E eu sou péssimo. Se me perguntar um jogador do São Paulo, eu não sei te dizer. Mas eu me lembro, com a ajuda do Google, que em abril de 2000, você se lembra o que você estava fazendo em abril de 2000? Eu não me lembro. Eu tinha por volta dos meus 7 anos de idade. Até menos. Eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade. Em abril de 2000, aconteceu uma das maiores tragédias do futebol. Um jogador que você conhece, chamado Ronaldo Fenômeno, ele está jogando há 6 minutos contra o Lazio, da Itália, porque ele jogava na Itália. E ele, correndo sozinho, ele rompe o ligamento do joelho, a ponto do fisioterapeuta dele dizer que foi uma explosão no joelho dele. Uma lesão que ele nunca tinha visto alguém acontecer aquela lesão. E que o diagnóstico de Ronaldo era: provavelmente esse homem não volta a jogar futebol. Uma lesão dessa é impossível esse homem voltar a jogar futebol. Agora você pensa em um menino que sai lá da sua cidade com o sonho de jogar futebol e que ele tenta de tudo para jogar futebol e ele começa a prosperar jogando futebol e dá certo jogar futebol e ele é levado para a Europa para jogar futebol e um dia ele tem uma lesão, passa-se tempo, ele recupera-se, mas novamente acontece essa mesma lesão, agora muito pior, a ponto de dizerem a ele: você não vai mais jogar futebol. Porque esse momento é um momento em que nós chamamos de dia mau. É um momento em que a nossa vida, em 1/1000 de segundo, muda completamente. É um momento em que você está fazendo o que você mais ama, e você está correndo e nada te acontece, mas o teu corpo decide que ele vai se lesionar. Ele se sobrecarrega e você então sai de maca, chorando de dor, esperneando de dor, e ninguém dizendo para você que você vai poder voltar a fazer aquilo que você ama. Porque como o pastor falou semana passada, e eu concordo,
A vida, meu irmão, ela muitas vezes é cruel com a gente. A vida não é boazinha. Às vezes a vida bate na gente. Tem vezes que tem gente que a vida está batendo, e quando a vida não está batendo, é ele que está apanhando da vida. Ou seja, a vida só bate nele. E todo mundo aqui já apanhou da vida em alguma situação. É aquele diagnóstico que você recebe. Você está bem, você vai fazer um exame de rotina e você recebe um diagnóstico que muda toda a sua vida. É uma ligação no seu trabalho, alguém dizendo a você, olha, aconteceu tal situação com uma pessoa que você ama, e dali para frente a sua vida muda, a vida bateu em você. Você chega em casa achando que é mais um dia. Você até percebia que o seu casamento não estava tão bom, mas você não imaginava que essa pessoa iria lhe trair, mas ela lhe trai. Você não imaginava que ela resolveria ir embora, mas você descobre que ela fez as malas e foi embora. Porque a vida, ela bate na gente. E às vezes eu vejo dentro da igreja, o crente tentando fazer de tudo, para a vida não bater nele. Ele acha que seguir algumas regras da Bíblia vai fazer com que a vida não bata nele. Mas aí eu lembro da história de um homem chamado Jó. Homem temente a Deus, fiel a Deus, e que, mesmo sendo temente a Deus e fiel a Deus, o que a vida fez com ele? Bateu nele. E bateu forte. Jó é o exemplo disso que nós estamos falando. É aquele homem que ele está em casa, quieto no canto dele, fazendo a parte dele, e ele começa a receber uma notícia ruim atrás da outra. Ele recebe a notícia de que os filhos se foram. Ele recebe a notícia de que a plantação dele se foi, de que o gado dele se foi. Ele recebe a notícia de que ele está doente. Ele começa a receber uma notícia ruim atrás da outra, porque é na vida, meu irmão. Eu sei que talvez você fale assim, Gustavo, isso daqui vai melhorar. Calma, vai melhorar essa pregação. Mas eu preciso te lembrar que muitas vezes na vida, você está aqui bem, mas daqui a pouco as coisas começam a piorar e vem uma notícia atrás da outra, uma notícia ruim atrás da outra, a vida começa a te bater e você, naquele momento de glória, como Ronaldo, jogando uma final, agora você está na cama de um hospital e alguém dizendo para você, a sua vida nunca será mais a mesma. Tudo que você se importava, acabou. A pessoa foi embora, a doença chegou, você perdeu alguém que amava. E é nesse momento que a gente se destrói. Porque não tem como ficar bem vivendo uma situação dessa. E sabe qual é a pior notícia? Que além da vida ser ruim, dela te bater, é que quando ela te bate, eu tenho uma notícia pior ainda para te dar, meu irmão. É que além da vida te bater, além de Jó apanhar o bastante, as pessoas começaram a bater em Jó. As pessoas começaram a bater e a julgar o que Jó, ou o que estava acontecendo na vida de Jó. Porque tem uma coisa, tem gente que é especialista em tragédia. Tem gente que é especialista em diagnosticar, pastor Fabiano, o que está acontecendo na tua vida. Tem gente que é especialista em dizer o porquê você está vivendo o que você está vivendo. Quem nunca aqui
sofreu uma situação, e ao invés de receber alguém que te estendesse a mão, a pessoa tentou te explicar por que você estava vivendo o que você estava vivendo. Você foi traído no seu relacionamento. E ao invés de alguém te abraçar, a pessoa vem te explicar dizendo: mas será que você não era uma pessoa muito grossa e por isso a pessoa te traiu? Algo acontece na sua vida, você recebe um diagnóstico ruim, e chega um crente e fala para você: mas você estava dizimando? Porque eu acho que isso é o devorador na sua vida. Com Jó isso aconteceu. Jó perde tudo, e a sua esposa, essa merecia. A sua esposa e os seus amigos chegam para ele e ninguém abraça Jó. Ninguém diz: Jó, eu estou contigo. Ninguém olha para Jó e diz: Jó, não importa o que está acontecendo com você, aqui você tem um amigo. Não. Chegam para Jó tentando explicar a ele por que ele estava vivendo aquilo. Olha, você está vivendo isso porque Deus não te ama, você está vivendo isso porque você não foi fiel a Deus, você está vivendo isso porque com certeza você está em pecado, você está vivendo essa situação, Jó, porque alguma coisa de errado na sua vida você fez para que Deus estivesse castigando você dessa forma, porque existe nas nossas vidas os especialistas em diagnosticarem a nossa tragédia, a nossa dor. Quando nós precisamos de um abraço, sempre vem alguém para nos acusar e dizer: olha, você está vivendo isso porque você não é abençoado por Deus, porque você é um pecador, porque você está errado, e isso tudo só é consequência do seu pecado. Ou eu estou mentindo? Ou quando a vida vai de mal a pior, o que você recebe é abraços e condolências? Não. Sempre vem alguém para te julgar. E a Bíblia fala isso. Jó é um exemplo disso. Mas também os próprios discípulos de Jesus são um exemplo disso. Tem aquele homem que os discípulos olham para Jesus e diz: Jesus, o que esse homem fez, ou o que os pais desse homem fizeram para que ele tivesse essa doença, para que ele tivesse nascido assim? Irmão, olha como são as pessoas, os próprios discípulos de Jesus, homens que andavam com Jesus, ao verem um homem que a vida bateu, ao verem um homem que o vento soprou, como diz o pentecostal, ao ver um homem que está pelo dia mau, eles não olham e dizem: eu vou fazer uma coisa por esse homem, eu vou ajudar esse homem. Não, eles olham para Jesus e dizem: Jesus, o que esse homem fez de errado para estar vivendo assim? Porque é isso que as pessoas pensam, e às vezes é isso que a gente mesmo pensa sobre os outros, quando os outros estão vivendo alguma coisa, que nós olhamos e julgamos a dizer assim: alguma coisa ele fez de errado, alguma coisa tem de errado, algum pecado ele cometeu, alguma falta de santidade ele fez, alguém errou na família dele, para que esse homem ou essa mulher esteja vivendo assim. E nós fazemos isso, é só você ver. Quando você encontra uma mulher divorciada, a primeira coisa que muita gente pensa é: essa mulher aí, boa coisa não deve ser para o marido ter largado ela. Quando vê um homem divorciado, diz: isso daí não devia ser boa coisa, porque está separado. A gente julga a pessoa que foi traída e fala: é porque não devia ser legal, por isso foi enganado. Nós somos assim, e as pessoas fazem isso com a gente e colocam no momento em que muitas vezes nós precisamos de um abraço, nós precisamos de acolhimento, nós precisamos de uma palavra amiga, a pessoa nos colocam no escanteio.
e diz: você não serve mais para andar comigo, você deve estar errado. Eu vi uma pessoa na internet, pseudos estudiosos da mente humana, dizendo que o Neymar se machucou porque ele não pode ganhar a Copa do Mundo, porque tem algo interno dele que ele precisa se curar para ganhar a Copa do Mundo, e que enquanto ele não se curar disso, nem ele e nem ninguém que estiver no time dele pode ganhar a Copa do Mundo. E é assim, irmão, sabe por quê? Porque quando você está na pior, sempre tem alguém querendo inventar um motivo para justificar por que você está na pior, mas ninguém te ajuda, só justifica, só te acusa, só te aponta, só diz que vai dar errado, mas ninguém fica do seu lado. E eu lembro de uma outra história na Bíblia, que é a história de um cego chamado Bartimeu. A Bíblia diz que esse homem, ele está à beira do caminho, pedindo esmolas. E essa expressão, beira do caminho, me pega quando eu leio esse versículo. Porque ele era um cego. Nessa época, julgado por ser cego. Se é cego, é pecador. Se é cego, é amaldiçoado. Se é cego, é porque a família vem de uma linhagem de maldição e por isso é cego. E se é amaldiçoado, se é pecador, não merece estar no caminho, merece ficar à beira do caminho, recebendo migalhas, recebendo esmolas, recebendo apontamento de quem passa pelo caminho e diz: olha lá o cego, olha lá o amaldiçoado, olha lá o que a vida deu errado. E eu imagino quantas pessoas passavam dia após dia pelo caminho, e Bartimeu na beira do caminho, e apontando Bartimeu e dizendo: esse é o homem à beira do caminho, porque não merece estar no caminho junto com a gente. É gente que não quer te colocar no caminho, é gente que não tem misericórdia de você, é gente que não ama você, é gente que está olhando para você, te acusando e falando: agora você não merece andar com a gente. Porque é isso que acontece muitas vezes, infelizmente, quando a vida bate na gente. Em vez da gente receber acolhimento, recebemos pessoas dizendo: você era bom para a gente até agora, mas agora você não anda mais com a gente, porque a gente não anda com amaldiçoado, a gente não anda com pecador, a gente não anda com gente que a vida deu errado em algum lugar. Então você fica lá, afastado das pessoas, à beira do caminho. E viver à beira do caminho é um problema. E às vezes, quando a vida bate na gente, quando o vento forte sopra, quando o diagnóstico ruim chega, a gente se coloca na beira do caminho. A gente diz: para mim deu. Eu não quero mais, eu não tenho mais forças, eu não vou lutar contra tudo e contra todos, eu vou ficar aqui paradinho, quietinho, já que me colocaram aqui, já que me acusaram, já que eu sou a gente pega o que as pessoas falam da gente, é verdade. Se isso está acontecendo comigo, é porque eu devo ser amaldiçoado por Deus, é verdade, Deus não deve me amar. Olha, se o meu marido me deixou, com certeza é porque eu não valho nada. Então sabe o que eu devo fazer? Eu devo ir junto com Bartimeu, ficar ali na beira do caminho. Só que quando a gente fica na beira do caminho, sabe por que é um problema? Porque à beira do caminho, meu irmão, você vê todo mundo viver, mas você não vive. Na beira do caminho, você vê todo mundo prosperando, mas você fica na beira do caminho. Você vê as pessoas literalmente caminhando
para suas histórias, mas você fica ali na beira do caminho. E na beira do caminho, é a beira do caminho que você enterra teus sonhos. Na beira do caminho é onde você enterra a sua restauração de vida. Na beira do caminho é aonde você desiste de tudo aquilo que um dia você sonhou e tudo aquilo que um dia que Deus plantou no seu coração para você sonhar. A beira do caminho é o maior cemitério de pessoas vivas que falaram: chega, eu vou ficar à beira do caminho só pedindo esmola. E aí é na beira do caminho, meu irmão, que a tua família não é restaurada. É na beira do caminho que você não vive a prosperidade que você sempre sonhou. É na beira do caminho em que você não vive a carreira que você sempre desejou. É na beira do caminho que o teu casamento se desfaz e você não luta por ele. É na beira do caminho que o teu cônjuge, você deixa de orar por ele e deixa de orar pela restauração dele. É na beira do caminho que você nunca mais restaura a tua vida emocional. É na beira do caminho que você não restaura mais o teu ministério, porque um dia você orou, um dia você profetizou, um dia você cantou, um dia você pregou, mas a beira do caminho chegou, a vida te bateu e você colocou ali tudo na beira do caminho e disse: deixa eu continuar à beira do caminho, porque aqui, já que me colocaram, já que eu sou tudo isso, já que eu não presto para nada, deixa eu fazer companhia a Bartimeu e ficar junto com ele, pedindo esmola à beira do caminho. Mas aí, você pode se perguntar para mim: e o que isso tem a ver com submeta-se a Deus, resista ao diabo, e o diabo fugirá de vós? Eu te explico. Irmão, resistir ao diabo não é sobre pecado, ou não é só sobre pecado. Porque nós lemos essa palavra e nós pensamos, Tiago está falando que a gente deve resistir ao diabo e não pecar. Nós precisamos resistir ao diabo e nos mantermos santos. Nós devemos resistir à tentação. E sim, a palavra também é sobre isso. Mas eu gosto de pensar em Jó, eu gosto de pensar em Bartimeu, eu gosto de pensar naquele homem há 38 anos no tanque de Betesda. Eu gosto de pensar naquele homem que os amigos dele o levaram para ser curado por Jesus. Eu gosto de pensar na mulher do fluxo de sangue, vai até Jesus com a mente pensando: se eu apenas o tocar, eu serei sarado. Porque esses homens e essas mulheres, eles entenderam o que de fato, além dessa vida de resistirmos ao pecado, o que também é resistir ao diabo quando a vida bate na gente. Porque Jó foi tocado pelo diabo. A Bíblia diz que Deus permite que Jó fosse tocado pelo diabo. A Bíblia diz que Deus só diz para o diabo o seguinte: vai lá, toca e faz o que quiser em Jó, mas não toque nas vidas de Jó. A vida de Jó precisa ser preservada. Mas sabe o que isso me ensina quando eu olho para Jó, quando eu olho para esse cego Bartimeu, quando eu olho para a mulher do fluxo de sangue? É que existe uma resistência.
que não é sobre o pecado. Existe uma resistência que é sobre a religião que você professa. Deixa eu te lembrar, você é um crente, você é um cristão, conhecido como cristão protestante. Sabe o que significa ser um cristão protestante? Significa que você resiste e protesta a toda investida do diabo contra a tua vida. Ele vem e te toca, mas você resiste. Ele vem e tenta te mexer, mas você resiste. Ele te derruba, mas você levanta. Ele te machuca, mas você continua andando. Ele te fere, mas você diz: bendito seja o nome do meu Deus, porque se Ele quis fazer isso, eu continuo crendo no meu Deus, porque você, meu irmão, você não é daqueles que desistem, mas você é daquele que persevera e continua crendo, e continua andando, e continua batalhando, e você diz ao diabo: diabo, pode vir com tudo que você quiser, mas eu continuo no meu coração resistindo a ti, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, clamando ao meu Deus. Eu não paro, eu não desisto. À beira do caminho, só se for para dar uma descansada, só se for para respirar, só se for para se acalmar um pouco, mas pode contar que daqui a pouco você me vê levantado de volta, você me vê em pé de volta, andando no caminho, porque ainda é muito longa a minha caminhada. Resistir ao diabo é resistir a toda vez que ele tenta te desanimar. E eu gosto de gente assim. É por isso que eu já falei para você, meu irmão, eu sou contra Crocs na vida. Saiu de Crocs na rua, desistiu da vida. Não gosto. Já está pedindo conforto. Já falou assim: olha, vou sair feio mesmo. Vou sair de qualquer jeito. Vou sair feio, vou sair de Crocs. Então assim, irmão, chegue em casa, resista ao diabo. Pega o seu Crocs, joga no lixo e fala: diabo, você nunca mais vai fazer eu sair feio de casa, em nome de Jesus. Mas eu gosto de gente que não desiste. Eu gosto de gente que vai até o fim, que não importa como vai, mas vai, que não importa o que está acontecendo, mas ele diz: eu tenho uma promessa, e dessa promessa eu não vou abrir mão na minha vida. Eu gosto de gente que não importa como vai, meu irmão, mas vai. Aliás, irmão, retiro o que eu disse. Só tem um Crocs para ir? Vai, mas vai de Crocs, mas vai. Mas não deixa de ir, mas não desiste, mas não para, mas não senta na beira do caminho e passa a pedir esmolas. Não, respira. A vida bateu em você. Eu gosto de gente que quando a vida bate nela, ela bate de volta, e a vida bate de novo, e ela bate mais forte ainda, e ela começa a guerrear com a vida. Você lembra de Jacó? Era Jacó, o anjo batendo nele, ele batendo no anjo, e o anjo bate de volta, ele bate de novo, e ele diz assim: mas eu daqui com a minha bênção, eu não saio, não importa o que vai me acontecer, mas daqui desse anjo eu sairei abençoado. É mancando, é com a coxa marcada, mas vão sair
vão saber que eu um dia fui ferido, a vida me bateu, mas eu bati nela de volta, e eu lembrei que o meu Deus é o meu refúgio e fortaleza, que o meu Deus é aquele Deus que vai na frente lutando por mim. Eu lembrei que o meu Deus é o Deus que disse: seja forte e corajoso. Eu lembrei que o meu Deus, Ele venceu a morte, Ele venceu o mundo. Eu lembro que o meu Deus é aquele que apanhou da vida, Ele foi crucificado, Ele foi humilhado, mas pelo terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele não desistiu, Ele venceu, e é por isso que eu também me levanto, e eu não desisto. Irmão, se a vida bater em você, bate nela de volta, e lembra ela de que você é um filho amado de Deus. É por isso que eu comecei a história contando sobre o Ronaldo. Porque a vida bateu nele. E ele poderia ter parado de jogar. E eu não sou corintiano. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Mas um dia César está falando aqui que ele está pedindo a saída da igreja. O Arthur falou que vai parar de tocar. Ó, chega, ó, parou. Quer fundo musical, então arruma um São Paulino aí, pastor. Glória a Deus. Drica, vem aqui, por favor. Eu não sou corintiano. Mas eu lembro de uma entrevista que o Ronaldo deu no final da sua carreira. Quando ele já estava fat. Quando, depois de tudo que ele passou, ainda estavam falando mal dele agora porque ele não treinava tanto, não corria tanto, estava fora de forma. Na minha opinião, quando eu assisto um jogo do Brasil e eu vejo Ronaldo sentado, Kaká e Ronaldinho Gaúcho, eu falo, bota eles vão jogar melhor. 50 anos de idade, bota, vai que é sucesso. Mas nessa entrevista, um repórter sem noção perguntou para ele: por que você está acima do peso? Por que você não se cuida mais? Por que você está desse jeito? E ele deu uma resposta que eu não esqueço. Eu já assisti essa entrevista várias vezes, porque eu amo assistir essa entrevista. O Ronaldo olha para aquele repórter e fala: eu passei por 2 cirurgias no joelho. Lesões que muitos outros teriam desistido de jogar futebol. Eu passei 1 ano e meio em recuperação, de 2000 para 2001, a Copa em 2002, e ganhei uma Copa do Mundo. E vocês acham que quando eu jogo aqui, eu jogo tranquilo? Mas não jogo. Eu jogo morrendo de dor. Eu jogo sentindo dores que é quando acaba o jogo, eu tenho vontade de chorar. Eu jogo em situações que nenhum outro jogaria. Eu jogo porque eu amo jogar futebol. E aí eu tive que ouvir: eu amo o Corinthians. Eu jogo, mas eu jogo numa condição que você, no meu lugar, jamais estaria jogando. E aí eu penso na história desse homem, e eu penso: isso é sobre uma pessoa que sabe resistir ao diabo. Porque ele olha para o diabo e fala: está doendo, mas eu continuo.
Eu estou morrendo de dor, mas ninguém precisa saber, eu continuo. Eu poderia ter desistido e todo mundo iria compreender porque eu desisti, mas eu continuo, eu não paro, eu vou seguir. Então olha, e aí, esses críticos, esse jornalista, é a mesma pessoa que estava ali, olha como muda os tempos, passa-se anos e anos e anos, e as pessoas não mudam, é o mesmo que estava olhando para Bartimeu e dizendo, Bartimeu, para de gritar, Bartimeu, para de encher as paciências do mestre, Bartimeu, fica quieto no seu canto. E aí Bartimeu tinha que dizer, olha, eu lamento, mas eu vou continuar fazendo. Você pode me criticar, você pode reclamar, você pode tentar me calar, mas o diabo não será vencido na minha vida. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A dor vem, mas filho de Davi, tem misericórdia de mim. As críticas chegam, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O desânimo chega, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu não aceito ficar à beira do caminho. Meus sonhos não vão morrer, a minha história não vai acabar, eu ainda vou realizar o que eu tenho para realizar. Eu não nasci para ser da beira do caminho, mas eu nasci para andar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é a beira do caminho, Jesus é o caminho, e hoje Ele te chama para sair da beira do caminho e andar com Ele no caminho e dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas eu não vou perder para o diabo. Porque é isso que falta para a igreja. É resistir ao diabo. Quando tudo vai mal. Quando a vida bate. E eu te faço essa pergunta. Quantos sonhos você já diminuiu na sua vida porque a vida bateu? Você queria ser feliz, agora não sendo muito triste, tá bom. E aí foi lá para a beira do caminho. Você sonhava, mas quer saber? Só não morrer tá bom. Você orava, mas a vida bateu e quer saber? Deve estar todo mundo certo mesmo, as coisas não vão funcionar, não vão dar certo, então deixa eu ficar aqui à beira do caminho. Mas eu oro por uma igreja, que nós vamos chegar no céu, e Deus vai dizer, servo bom e fiel, não parou na beira do caminho, resistiu ao diabo, se machucou sim, doeu sim, andou às vezes com vontade de parar, andou, mas pôde chegar ao fim da vida dizendo, diabo, eu te venci, porque eu não desisti. E é aquilo. Irmão, eu não sou daquele coach mentiroso, sabe? Que diz que tudo vai dar certo. A Bíblia não me permite dizer que tudo vai dar certo. Mas uma coisa eu percebo na Bíblia. Todos que deram certo foram porque não desistiram. Todos que foram curados foram porque foram para Jesus ao invés de ir para casa.
todos que tiveram a vida transformada, foi porque de algum ponto, eles resistiram. Eles protestaram. Eles balançaram. Eles envergaram. Eles choraram. Eles clamaram no travesseiro chorando para Jesus. Eles brigaram com Jesus, dizendo: Jesus, acho que você não existe, é isso aí, estou caindo fora. Mas passou 10 minutos e eles, quer saber? Não vou desistir não. Então tem uma notícia para te dar. Eu não sei se todos nós viveremos um grande milagre da parte de Deus. Mas o que eu sei é que quem não desistir, quem resistir ao diabo, tem muito mais chance do que quem parou na beira do caminho. E ao invés de clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, resolveu pegar as 5 moedinhas que recebeu aquele dia e voltou para casa. Fique de pé. Queria chamar o grupo de louvor. Quem é você hoje? Feche seus olhos. Quem é você hoje? Você é aquele que parou na beira do caminho? Você é aquele que está sendo acusado por tudo e por todos? Porque o vento passou e estão lhe tratando como um leproso, alguém que nós não queremos perto. Ou você é aquele que não parou, mas tem gritado, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra misericórdia, irmão, é como se você clamasse dizendo: ou é o Senhor que faz alguma coisa, ou não tem outra alternativa. Misericórdia é a palavra talvez mais humilhante para o ser humano. Porque se você dissesse para essa pessoa: eu estou na tua mão, eu não tenho nada, eu não mereço nada, eu não consigo nada, mas tenha misericórdia de mim. Mas aí eu quero te lembrar que a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. E aí a história termina dizendo que Jesus olha para esse homem e diz: o que queres que eu te faça? Hoje, Deus está olhando para a beira do caminho e está tirando gente da beira do caminho. Olhando para você e dizendo: o que queres que eu te faça? Levanta e anda, e vem andar comigo no caminho. Imagina esse homem, que agora ele se levanta, e o homem da beira do caminho, agora é o homem do caminho. É o homem que os sonhos vão ser realizados, que o futuro ainda pode ser criado. É o homem que ainda tem uma vida pela frente, porque é um homem que voltou a caminhar. A minha pergunta é:
O que você quer que o Senhor te faça? Aonde Ele precisa ter misericórdia de você? E o meu incentivo a você é: se levante. Saia da beira do caminho e vá para o caminho. Pai, nós estamos diante da Tua presença. E Senhor, hoje nós decidimos como igreja resistir ao diabo. O diabo tenta nos matar, nos roubar, nos destruir. Algumas batalhas o diabo vence. Alguns ventos sopram e nos derrubam. Mas, Senhor, hoje nós saímos daqui como igreja, sendo a igreja da resistência. A igreja que não desiste. A igreja que o vento sopra, mas nós voltamos para o mar. Nós não pescamos, mas nós voltamos para o mar e não desistimos. Porque se o Senhor disse que não é hora de parar, então nós não paramos. Nós só paramos quando o Senhor manda. E o Senhor não tem mandado a igreja de Jesus parar. Aí o Senhor não mandou você parar, meu irmão. O Senhor não mandou você desistir. O Senhor não mandou você parar de caminhar. O Senhor não mandou você para a beira do caminho. Ele está dizendo para você: ei, levanta, come, bebe, porque muito longa ainda é a sua jornada e eu ainda tenho algo na tua vida. Então sai da beira do caminho, em nome de Jesus. Pai, eu profetizo que a partir de hoje, nós somos o povo que nos levantamos, não importa o que aconteça, nós resistimos, nós nos mantemos, porque somos teus filhos e estamos indo rumo ao propósito, o desejo e o sonho que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém.